Estamos na Red Zone, seus loucos do futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia tudo muito bem, obrigado. Quente, diga-se de passagem, muito quente, porém, todavia, entretanto, não é sobre isso que vamos falar. Mas, caso você queira comentar aqui de onde você está falando, você nunca fez essa proposta, diga aqui nos comentários qual é a cidade de onde você fala. Se é de Rondônia, cidade, se é de outro estado, cidade, estado, para eu saber até onde está chegando o FA na veia, que eu gostei de pensar nessa curiosidade nesse momento. Mas vamos falar de notícias da NFL, o vai e vem de contratações e dispensas, contusões e retornos de contusões, falar um pouquinho do que, vamos dizer assim, precede essa semana número 3 de pré-temporada da NFL, que começa já já aqui nos canais NFL Game Pass, também na ESPN, também ali na Globo e GE TV, e você pode escolher um desses lugares para assistir, ou quem sabe nos 3, vai saber quais são as suas preferências se você gosta dos 3, né? Mas antes de tudo isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Já somos aí 491, faltam 9 para 500, você pode ajudar a chegar a 500, ó, rapidinho. Eu tenho esse desafio, chegar a 500 até dia 9 de setembro, que é o kickoff da NFL. Então se vocês já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo, vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar falando de Cleveland Browns, que cortou o wide receiver Cedric Tillman. Então ele foi liberado, segundo informações de Adam Schefter da ESPN americana, nessa quinta-feira. E Tillman, que era uma escolha de terceira rodada lá de 2023 pelo próprio Cleveland Browns, e teve apenas 71 passes recebidos para 833 jardas e 5 touchdowns em 38 partidas disputadas. Dessas 38, apenas 19 como titular. E ao longo de 3 temporadas. Então, vamos assim, não sei se ele é ruim por ser ruim e ter esses números aí, apenas esses números em 3 temporadas, ou se é justamente a questão do time de ataque como um todo, principalmente a questão quarterback lá em Cleveland. Eu fico com essa última opção, eu não sei você. Se você é fã de Cleveland Browns, diga aqui se o time não é de fato ruim ou se o quarterback talvez, ou os quarterbacks que por lá passaram, talvez tenham atrapalhado um bom desenvolvimento do atleta. Pode ser que sim, pode ser que não, mas quem é mais fã do time acompanha com mais tempo e com mais atenção. Eu não consegui fazer esse acompanhamento tão pesado assim. Para mim, pelos números, se fosse só pelos números é ruim, mas eu precisaria ver um pouco mais e não tive tempo para isso. Afinal, quando o professor é mais atarefado, diga-se de passagem. Eu acho que é, né? Diga aqui nos comentários se você concorda com isso ou não. Lá nos Lions, Isaiah Pacheco, running back, que foi recentemente contratado, né? Saiu lá dos Chiefs, foi parar em Detroit. Tá com uma torção aí no MCL, né? Ou no LCM, ligamento colateral medial. E é incerto a sua participação na semana 1, tá? O treinador Dan Campbell disse aos repórteres que não pode dizer algo em definitivo sobre a situação do running back, o que compromete um pouco talvez a estrutura de jogo da franquia, já que eles não têm ido muito assim com tanta ênfase em alguns possíveis nomes para fazer essa dupla com Jahmyr Gibbs. Porém, todavia, entretanto, vai depender muito do desenvolvimento de quem está na reserva desses dois. Agora, pelo jeito também não é algo de longo prazo, pelo jeito parece não ser, mas também não acredito que Isaiah Pacheco vá fazer um serviço assim tão grande, tão bom, como por exemplo vinha fazendo David Montgomery. Aí só esperando para saber como que vai ser esse desenvolvimento desse ataque terrestre lá em Detroit. E nos Packers nós temos a contratação do tight end Jonnu Smith, que passou a temporada passada lá em Pittsburgh, teve aí 17 jogos disputados, recebendo aí 38 passes, 222 jardas e 2 touchdowns. E ele também acabou indo para o Pro Bowl, como se fosse muita vantagem hoje em dia, né? Porém, todavia, entretanto, tirando o Pro Bowl, ele não é de todo ruim, não é um dos melhores tight ends, mas eu acho que ele esteve em situações complicadas tanto nos Dolphins, que usava pouco tight end, quanto no próprio no próprio Pittsburgh Steelers, que tem outros nomes ali além do dele. E então, vamos ver como que ele vai ali em Green Bay, que também tem outros nomes, mas tem alguns aí que estão voltando de contusão, não é? E talvez não pegue aí jogos por completo com tantos snaps nesse início. Enquanto isso, lá no Houston Texans, o right tackle Brandon Smith sofreu aí uma lesão de fascite plantar. E segundo
as informações aí de Ian Rapoport, espera-se que não seja assim de longo prazo. Então, é possível que não perca tantos jogos, mas fascite plantar é algo complicado. A gente sabe disso por causa de alguns outros jogadores que já tiveram esse problema. Um exemplo, Arik Armstead, enquanto estava nos 49ers, sofreu por um tempo com fascite plantar. E o próprio Peyton Manning, lá no ano 2015, o ano de título, o último título, diga-se de passagem, do quarterback, também sofria de fascite plantar e incomoda muito. Então, é uma lesão aí que preocupa porque é na defesa, não, na proteção ao quarterback. E CJ Stroud vai precisar de muita atenção, de muita proteção por conta do seu tipo de jogo. Ele vai precisar melhorar bastante caso a OL continue mostrando problemas. E lá nos Colts, o wide receiver Alec Pierce foi ativado da lista de fisicamente incapaz para treinar, ou ali da PUP List, por lesão. Então ele está de volta aos treinamentos, então provavelmente estará pronto para a semana 1. E já que nós tocamos no assunto Steelers, quando falamos de Jonnu Smith, vamos voltar para os Steelers e falar do contrato de DK Metcalf, que foi reestruturado, convertendo aí o salário base desse ano em bônus de assinatura, criando um espaço de quase 18 milhões de dólares no teto salarial para esse ano, isso segundo informações de Field Yates lá da ESPN. E lá no Seattle Seahawks, alegria para o defensive tackle Leonard Williams, que assinou uma extensão contratual de 3 anos e mais 90 milhões de dólares, com aproximadamente aí 56 milhões de dólares full garantido, totalmente garantido, segundo Ian Rapoport. Ou seja, o time está dando um jeito de manter a sua defesa imparável, ou a dark side mais dark ainda? Será? Isso só o futuro dirá, mas que eles estão fazendo o trabalho direitinho, estão. Se você andou vendo aí noticiários nessa semana, ficou sabendo que o dono do 49ers, o Jed York, ele foi preso lá na região de Ohio por tentar contratar serviço de meninas de procedência duvidosa. Por 160 dólares ele foi preso, levado à prisão, gastou, se não me engano, 5 mil dólares de fiança e pode ser que seja punido, já que Roger Goodell diz que a NFL está fazendo suas investigações e o proprietário do 49ers pode ser punido. Não sei como seria essa punição, já que ele não entra em campo, então vai ser em dinheiro com certeza. O quanto vai ser, talvez seja uma quantia que talvez doa bastante no bolso, porque muitas vezes alguns tipos de punição só valem a pena quando dói no bolso de quem está sendo punido, né? Porém, todavia, entretanto, só o futuro vai aguardar, aliás, vai dizer, porque temos que aguardar a investigação da NFL. E a NFLPA, junto com a NFL, anunciam aí alterações nas ordens de disciplina para violações de 5 regras que são responsáveis por cuidados com saúde e segurança dos jogadores. Dessas 5 regras, o hip drop tackle, né, aquele tackle pelo quadril, você pendura no quadril, se joga para forçar o jogador com posse de bola a cair no chão. O horse collar tackle, a puxada pelo colarinho. O launching, que é quando você se joga, né, se lança no ar para bater na região do pescoço ou cabeça do jogador com o antebraço ou com o ombro ou até mesmo com a cabeça, principalmente com a cabeça. O hit desnecessário contra jogador indefeso e também o bloqueio de blindside, né, o blindside block, porque eles estão visando cada vez mais evitar problemas de concussão, o famoso CTE, evitar que isso se agrave cada vez mais, porque parece que por mais cuidado que se tome, aquele capacete diferente com mais proteção externa, parece que não está resolvendo tanto assim, a quantidade de concussões parece que tem aumentado. Então a ideia é aumentar a rigorosidade com as faltas, com as punições, afinal de contas, segundo consta aqui no site da NFL, a cada 3 faltas em qualquer uma dessas 5 aqui, não precisa ser a mesma falta, mas 3 dessas faltas em uma temporada vai resultar em um jogo de suspensão. A princípio, vai ser zerado para esse ano em relação ao que aconteceu no passado. Mas é possível que a partir de 27, se você terminou com 2 faltas desse tipo, ela fique acumulada para a temporada seguinte, aí você cometendo a primeira falta desse tipo no outro jogo já ganha um jogo de suspensão. Caso não atinja essas 3 faltas, vai ter uma multa e vai pesar no bolso do jogador também. Então eles estão tentando aí melhorar a proteção à saúde dos jogadores, principalmente a questão da saúde, da cabeça e do cérebro.
E se você está ansioso, mas assim, muito ansioso para assistir os jogos de hoje, da temporada ou da pré-temporada, a última semana de pré-temporada, fique atento aí a alguns jogos, porque alguns times jogarão com pouquíssimos ou com nenhum jogador titular. Aqueles que não usaram tantos titulares na primeira semana e na segunda semana, provavelmente usarão em alguns snaps nessa terceira. Aqueles que fizeram algum uso de titulares na primeira ou segunda semana, provavelmente vão jogar aí com o segundo ou até mesmo terceiro times para fazer as últimas avaliações dos possíveis novos jogadores do elenco de 53 jogadores que tem que ser cortado até segunda-feira próxima, tá? Então, não esperem, como eu falei nos outros vídeos da semana passada, não esperem aquele baita jogo. Alguns acontecem de ser bons, mas não vá com aquela ânsia de pegar excelentes jogos em todos os que você pretende assistir, seja só o do seu time ou seja também de outros times da NFL. E lembre-se, esses jogos, em tese, não valem nada para avaliar o quão bom ou quão ruim será o campeonato na temporada regular. Tá certo que vitórias em pré-temporada podem ser um falso alerta de beleza ou de tranquilidade para regular, mas as derrotas são um alerta de que pode ser pior ainda, tá? A gente já sabe tudo isso, mas fica o recado aqui. Não assista esperando ver seu time fazendo maravilhas porque o playbook é mais reduzido, justamente porque os jogadores são novatos, são ali de segunda, terceira, quarta categoria, que estão tentando cavar um lugarzinho no time, seja como segundo ou terceiro reserva no time oficial dos 53, ou no Special Teams, ou até mesmo um lugarzinho no Practice Squad após o corte oficial na segunda-feira. Domingo e segunda-feira, dizendo mais precisamente. Então, última semana de pré-temporada. Depois disso, uma semana de folga de NFL. Na outra semana, daqui 15 dias, estamos de volta com a temporada regular, começando no dia 9 de setembro. E se Deus quiser, se vocês ajudarem, com 500 inscritos aqui no canal, então deixa aquele like, comente, compartilha, porque isso faz o YouTube entender que o vídeo é muito bom, eleva a moral do canal e começa a espalhar para mais pessoas e vocês podem ser os responsáveis por isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, fiquem com Deus, este foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu!